Para começar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, descartou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o advertiu. O ministro afirma que Bolsonaro cometeu uma irregularidade isolada. Eu vou abrir aspas para essa decisão, esse despacho do ministro. Não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Nantes Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Messias Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi já descrito, fecho aspas. Sobre a concessão de entrevistas, o ministro explicou que não proibiu Bolsonaro de conceder entrevistas a veículos de comunicação. O que ficou proibido foi o uso de redes sociais de forma direta ou por meio de terceiros. Moraes sinalizou ainda que discursos em eventos públicos e privados também não foram vetados, mas ponderou que o ex-presidente deve respeitar os horários estabelecidos nas medidas restritivas impostas pela Corte. Bom, chamar os nossos comentaristas, eu acho que tem vários elementos, para nós analisarmos, discutirmos. O Luiz Felipe Dávila já preparado a postos. Dávila, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Desde ontem, uma expectativa sobre qual seria o posicionamento da Suprema Corte após a justificativa dada pelos advogados de Jair Bolsonaro. E aí, no dia de hoje, o ministro Moraes descartando a preventiva, mas fazendo essa advertência. Ainda assim, pude acompanhar vários advogados e juristas falando em uma zona cinzenta ali, algumas dúvidas em relação aos limites de atuação, da maneira como Jair Bolsonaro deve se relacionar com veículos de imprensa. Enfim, quais são suas ponderações e impressões a respeito dessa decisão do ministro, Dávila? Boa noite, Caniato, boa noite, Coba, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa audiência. Caniato, vamos começar pelo critério mais límpido que existe, é a Constituição brasileira. A Constituição brasileira diz no seu artigo 5º que a liberdade de expressão é plena, a palavra é clara, plena liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão com área cinzenta. Isto é invenção do ministro Alexandre de Moraes. Como é possível, primeiro, censurar o presidente a falar e culpá-lo por censura ou pela fala de terceiros? Imagina como é que você vai controlar terceiros se alguém pega o que nós falamos aqui no programa e divulga em rede social. Como é que nós vamos controlar? Como é que Jair Bolsonaro pode ser culpado pela propagação dessas falas, dessas imagens feitas por terceiros que estão usando as suas redes sociais? Ou seja, de fato, o que ele está fazendo é impondo a censura ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque não tem como o ex-presidente controlar como a sua entrevista ou as suas falas serão propagadas nas redes sociais. E eu nunca vi isso, essa história de dizer que você é responsável pela divulgação de terceiros. Como isso? Onde é que está isso no nosso ordenamento jurídico? Então, Caniato, é mais uma invenção do ministro que diz que não há censura, que o presidente pode dar entrevista quando ele quiser, mas se essas entrevistas repercutirem nas redes sociais, aí ele é culpado. Bom, então isso é óbvio que como ele não tem controle sobre isso, ele não pode falar nada, porque se ele falar, provavelmente haverá repercussão, haverá divulgação nas redes sociais e ele poderá ser punido, inclusive preso. Pois é, o Nelson Kobayashi hoje com a gente em Os Pingos nos Is. Vou até para essa câmera geral. Cenário bonito de Os Pingos nos Is. Koba, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Antes do programa começar, nós trocávamos informações a respeito dessa decisão do ministro Moraes, que foi amplamente criticada por alguns advogados e juristas nas redes sociais. Primeiro, pela maneira como ele redigiu, até dúvidas se foi o próprio ministro ou assistentes, enfim. Mas o que é preciso tratar em relação à defesa e os apontamentos feitos pelo ministro? Faltam detalhes e especificações sobre a limitação do que pode ou não fazer Jair Bolsonaro? Bem-vindo, Koba. Faltam detalhes. Primeiro, boa noite, Caniato, boa noite ao Dávila, boa noite ao Beraldo, a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. É sempre um prazer estar com vocês por aqui. Em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes,
ela é uma decisão em um recurso chamado de embargo de declaração, que é justamente o recurso ofertado ao Poder Judiciário para tirar qualquer dúvida a respeito do que foi decidido, para tirar obscuridades, contradições, omissões da decisão anterior. E essa nova decisão deixa ainda mais dúvida. Essa nova decisão se resume numa frase muito interessante de memes das redes sociais, que é basicamente o seguinte: é permitido dar entrevistas, mas se quiser não pode. É mais ou menos isso. Pode dar entrevista, mas se quiser, não pode. Porque, no final das contas, o ministro deixou claro de que não estão proibidas as entrevistas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, se ele se utilizar de redes sociais, de terceiros, em um ambiente de milícias digitais, isso vai ser entendido como uma burla às proibições das cautelares que foram a ele impostas. Ou seja, gera uma zona cinzenta, assim como você disse, Caniato. Gera um ambiente de insegurança. Como é que o ex-presidente vai controlar quem é que vai postar, republicar, compartilhar uma entrevista que ele possa dar de acordo com a decisão? É permitido dar entrevistas, ele vai lá, dá uma entrevista, alguém compartilha, isso é entendido pelo ministro como uma burla às cautelares e ele vai preso. Ou seja, no final das contas não vai dar entrevista, sob pena de incorrer em um descumprimento da medida cautelar. Só a existência dessa medida cautelar já é questionável. Essa coisa de não dar entrevista, de limitar a expressão, de limitar a fala de alguém deve ser uma medida extrema, em último caso, de alguém que tenha assim, uma série de condenações e de eventos contra a legalidade, o que não é o caso, porque na situação do ex-presidente Bolsonaro, ele é simplesmente um réu em um processo, investigado em outro, e que tem as suas condições de fazer as suas críticas a respeito da investigação. Isso é do instinto humano. O réu, o investigado, tem como autodefesa o poder de questionar as medidas que a ele são impostas. Mas o ex-presidente não pode. Pois é, e também, naturalmente, é preciso fazer uma ponderação sobre o que é radiodifusão. Por exemplo, a transmissão de uma entrevista por radiodifusão, sinais nas ondas, né, as transmissões para emissoras de rádio e TV, mas como impedir que os mesmos veículos de comunicação que fazem uma transmissão não vão fazer um recorte daquela fala do ex-presidente e colocar na sua rede social, no seu X, na conta do X, na conta do Instagram, no YouTube. Poxa, todos os canais de televisão fazem isso hoje em dia. Daqui a pouco a gente vai trazer também esse questionamento para o Nelson Kobayashi. Deixa eu só dar as boas-vindas para o Cristiano Beraldo, ao vivo, também conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Decisão aguardada do ministro Moraes do Supremo Tribunal Federal, descartando a prisão preventiva, então em linha com o que vocês projetavam no dia de ontem, mas fazendo uma advertência a Jair Bolsonaro, que caso a irregularidade se repita, provavelmente haverá conversão para a prisão preventiva. Enfim, quais aspectos você queria trazer e destacar para a nossa audiência, Beraldo? Boa noite. Boa noite, Caniato, boa noite, Kobayashi, boa noite, Dávila, e boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, é a justiça subjetiva, é a justiça que vai aceitando tomar contornos bastante particulares diante da aplicação das leis que vai se dando de uma forma estranha. O brasileiro vai vendo nesses casos e nessas decisões tão cercadas de dúvidas. Aliás, já havia uma dúvida inicial. As primeiras medidas anunciadas que constavam na decisão da tornozeleira eletrônica, que puseram limitações à capacidade de manifestação do réu Jair Bolsonaro, já geraram ali muitas dúvidas. Tanto é que chegamos nesse ponto em que, a partir de uma entrevista, o ministro foi chamado a confirmar o entendimento da sua decisão inicial. Agora, ele, para reforçar aquilo que queria dizer, ele gera novas dúvidas, demonstrando que parece haver um esforço para deixar tudo em aberto, sendo tudo possível. E aí isso faz com que nós não tenhamos essa clareza necessária para analisar um caso tão importante, tão emblemático como esse. E não se trata aqui, de novo, de gostar ou não gostar de alguém, mas se trata da aplicação da lei
pela mais alta corte do Brasil. E quando a gente procura nessa alta corte certezas, uma afirmação da Constituição, afinal de contas, esse é o seu papel que está legalmente descrito na nossa Constituição, a gente tem de lá dúvidas, a gente tem de lá o imponderável, a gente faz análise daqui dia após dia, sempre nos preparando para qualquer coisa, porque absolutamente qualquer coisa é possível. Então, as nossas referências de uma justiça, como tem aquela imagem tão tradicional da justiça, né, que ela é cega, ela fala nos autos do processo, ela não se importa com o nome das partes, mas sim com a aplicação da lei de forma justa, independente de quem esteja acusando e de quem esteja se defendendo. Isso tudo acabou no Brasil. Isso vai precisar ser reconstruído. Mas, claramente, mais uma vez, a gente fica consciente de que essa reconstrução não se iniciou agora. Pois é, e há muitas discussões a respeito dos próximos passos, né? O que estaria por vir? Novas restrições, as muitas dificuldades de um líder de um grupo político de se manifestar, inclusive hoje participou de uma celebração religiosa e aí, naturalmente, foi demandado por jornalistas e o próprio Jair Bolsonaro na dúvida, né? Vou verificar com os advogados se eu poderei conversar com vocês, responder algumas perguntas, enfim. Não está proibido de dar entrevistas, mas também esse conteúdo não pode ser postado na rede social. Qual é o controle que essa figura tem sobre a atitude que os jornalistas, as pessoas que trabalham nos veículos de comunicação terão em não postar? Não tem a menor condição de ele assegurar, ter certeza que essas pessoas não farão a postagem. Então bastaria uma postagem para a corte entender que trata-se de mais uma irregularidade e aí ele teria a prisão preventiva decretada? Essa é a dúvida que a gente precisa considerar também. Dávila, diante dessa situação, esse cenário de insegurança, como bem destacou o Nelson Kobayashi, é preciso fazer ponderações sobre a situação muito delicada, difícil de Jair Bolsonaro, mas também os muitos questionamentos que, inclusive, juristas fazem sobre esse posicionamento da Suprema Corte, né? Quais são as ponderações e os aspectos que a gente precisa trazer e discutir quando a gente observa um cenário tão pitoresco, para não falar bizarro, como esse? Canhato, nós navegamos que nem de manhã quando se acorda, que tem essa neblina em São Paulo, esses dias frios, a gente está nesse mundo da neblina no Brasil. Você acorda de manhã, você não consegue enxergar um palmo à sua frente. É isso que o ordenamento jurídico, com a interpretação da Suprema Corte, oferece ao país e principalmente a Jair Bolsonaro. Se ele acordar de manhã e ver aquela neblina que ele não consegue enxergar meio palmo à frente, é melhor ele escutar o Koba. Falar, melhor não fazer nada, melhor ficar em casa, quieto, porque se eu abrir a boca, vão utilizar o meu depoimento em redes sociais, e aí o Alexandre de Moraes vai acordar, tomar o café da manhã e falar assim, cana. E aí acabou. É isso que vai acontecer. Então, esse é o momento dramático que nós vivemos. O que é viver numa democracia plena? É você acordar todo dia, o sol está raiando, você enxerga plenamente o que está acontecendo. Como cidadão, você sabe o que você pode e o que você não pode fazer, porque as regras são previsíveis, o ordenamento jurídico é estável, e aí você toca a sua vida. E aí você vai mensurar qual é o grau de risco que você quer correr nos seus negócios, nas suas atuações, porque você sabe exatamente quais são os parâmetros. Mas no momento que você acorda, está com essa neblina na frente, é melhor você ser extremamente cauteloso. Caso contrário, vai acabar em desastre. E é, infelizmente, a situação hoje, principalmente do ex-presidente Bolsonaro. Pois é, agora, Koba, queria que você fizesse um exercício, porque várias pessoas aqui da nossa audiência fazendo questionamentos. Bom, se a determinação não proíbe que ele conceda entrevistas, o próprio não tem como controlar a dinâmica de rede social, que tem milhões de usuários postando conteúdos, comentando simultaneamente, e Jair Bolsonaro não tem como gerir esse tipo de dinâmica. Se a decisão trata da possibilidade de concessão de entrevistas, ele então não poderia conceder uma entrevista, por exemplo, para uma emissora de televisão? E aí a situação que envolve os posts
não poderia ser atribuído a ele o post feito com um recorte, uma fotografia, uma fala dele, enfim. Queria que você discorresse sobre isso, se a defesa de Jair Bolsonaro não poderia argumentar isso posteriormente. Olha só, Caniato, no direito, a boa-fé se presume e a má-fé se comprova. Ou seja, a presunção deve ser sempre de boa-fé, o que não está presente nessa decisão, porque o ministro ele parte de um pressuposto em que o presidente, não podendo usar suas redes sociais, ele vai dar uma entrevista, todo mundo filma com seus celulares, a imprensa e os apoiadores, e todos os outros, como se estivessem combinados com o presidente, substituem a rede social do presidente em suas próprias redes. Estou falando dos apoiadores, e isso é entendido na decisão como se fosse uma milícia digital premeditada para burlar, para fraudar a cautelar imposta ao presidente de não usar a própria rede. Mas não tem um indício, não tem uma demonstração de má-fé, o que contraria um princípio básico. Primeiro ano de direito se aprende isso, de que má-fé se comprova. A presunção é sempre de boa-fé, principalmente, Caniato, em matéria penal, quando as consequências de uma decisão violam liberdade, que é um direito dos mais caros do ser humano. Ou seja, nesse caso, há sim uma rigidez extrema desta decisão e que coloca sim o presidente nessa situação de insegurança de poder ou não dar uma entrevista. Se ele dá uma entrevista, por exemplo, para uma radiodifusão, como você falou, que é irradiado imediatamente aí os seus sinais de transmissão, para uma televisão em tempo real, aqui, ao vivo, em qualquer emissora que seja, se isso depois vira um corte, será que é essa chave que o ministro não quer? Se isso vira um corte na rede de um apoiador, é que vai ser entendido como uma burla? Não está claro, não está claro. E veja que essa é uma decisão, como já havia dito, em decisão que deveria esclarecer as coisas, aclarear, né? Os embargos de declaração são justamente para isso. E ficou ainda mais imprevisível a situação do ex-presidente, a ponto de, na dúvida, ele vê uma liberdade que é das principais, que é a liberdade de fala, ser tolhida e ser limitada, ser de alguma maneira tirada do ex-presidente, que não pode sequer questionar a sua situação jurídica nesta investigação e naquele outro processo já em fase final de alegações finais. Pois é, porque o Koba deu o exemplo de, eventualmente, Jair Bolsonaro em uma praça e os seus apoiadores aí, ou parlamentares que o cercam, gravando com o celular e depois postando nas suas próprias redes. Isso, talvez, poderia ser entendido como a tal milícia mencionada pelo ministro, mas eu penso também num cenário de uma entrevista concedida a uma emissora de TV em um estúdio de televisão, horário marcado, uma transmissão ao vivo. Como você vai controlar as pessoas que acompanham aquela entrevista e depois vão tirar um trecho da entrevista e postar na sua rede social, fazer um destaque, olha o que ele disse? Você não tem como controlar. Então, na prática, não teria sido mais honesto proibir expressamente as entrevistas, porque não tem cabimento, né? Enfim, é algo que a gente precisa trazer e exercitar. Bem, os nossos comentaristas repercutem o despacho do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não há dúvidas de que o ex-presidente descumpriu a medida cautelar imposta, mas também afirmou que trata-se de uma irregularidade isolada, mas complementou dizendo que se houver um novo descumprimento, haverá a conversão em prisão imediata. Bom, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Acho que o Beraldo tem só um fecho para a gente encerrar esse capítulo. As expectativas para a situação que envolve Jair Bolsonaro, que nem trata da questão que envolve esse caso com o filho Eduardo, né? O compasso de espera agora é para a decisão no inquérito, no processo que trata da suposta tentativa de golpe, né, Beraldo? Porque ainda que nós tratemos da possibilidade de prisão, são casos distintos, né? Mas que uma hora poderá haver uma junção das coisas, uma eventual condenação, obviamente, né? Tem um esforço muito grande para colocar absolutamente tudo que envolva Jair Bolsonaro no mesmo balaio, digamos assim. E, com isso, criar uma tese de que houve a continuação do crime, que esse crime foi arquitetado dentro do Palácio do Planalto pelo então presidente e seus assessores diretos, membros das Forças Armadas, e que depois da faixa transmitida, depois do ex-presidente ter saído do Brasil
depois dos seus ex-assessores estarem tocando as suas próprias vidas, depois que cada um estava cuidando de si, aí então, de repente, aquelas pessoas como um exército atrasado que pegaram trânsito e não conseguiram chegar antes da posse do dia 1º de janeiro, então eles vão ali para a Praça dos Três Poderes e quebram tudo, achando que estavam executando o plano para o qual eles foram convocados, né? Essa é a tese do Supremo Tribunal Federal, embasado pela denúncia e as alegações da Procuradoria-Geral da República. A gente vê toda essa ginástica, ela vai tentando encontrar sustentação nesse tipo de medida, como a gente viu agora, como essa decisão que coloca a tornozeleira, impede de dar entrevista, aí tem que dormir cedo, não pode sair também de casa durante a noite, e aí dá uma entrevista, porque é um ex-presidente da República, é o assunto do momento. Então, o Brasil inteiro fala disso, opiniões a favor ou contra, todo mundo tem sobre Jair Bolsonaro, assim como todo mundo tem sobre o presidente Lula, assim como todo mundo tem sobre o ministro Alexandre de Moraes. Mas aí pega-se esse contexto e usa-se a expressão milícia digital. Defina o que é milícia digital. Vamos procurar na lei. A lei criminal fala de milícia digital. O que uma milícia digital faz? Vamos definir o que é isso, porque, para mim, Cristiano Beraldo, na minha opinião, quando o Felipe Neto, por exemplo, dá o seu apito de cachorro para cancelar alguém da direita, sobretudo, vão lá, toda a esquerda, lá, os influenciadores, todo mundo vai cancelar, aí é misógino, é isso, não importa o que seja, sempre as mesmas acusações. Isso não é milícia. Milícia só é quando apoia alguém da direita, aí é milícia digital. Então, assim, essas coisas são tão frágeis que elas chegam a ser bobocas, porque nós, brasileiros, trabalhamos, acordamos cedo para pagar o custo do Estado. O custo do judiciário no Brasil exerce um peso gigantesco no nosso orçamento. O orçamento público é o orçamento que nós pagamos. Pagamos o orçamento da nossa casa e somos responsáveis por bancar o orçamento público. E aí bancamos uma estrutura gigantesca, pesadíssima, de salários milionários dentro do judiciário brasileiro para sermos brindados com esse tipo de decisão. Aí realmente há um desânimo. A gente olha para o Brasil e se desanima, porque diante desse tipo de comportamento, de um pilar fundamental para um país existir e uma democracia ser sustentada, a gente olha e vê que tem que ficar desanimado mesmo. Tem vários assuntos hoje, mas eu quero chamar a atenção das pessoas que nos acompanham para a enquete do dia, uma pergunta que a gente publica no portal da Jovem Pan sobre algum tema relevante do noticiário, e hoje envolve o anúncio de Donald Trump, o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros. Bom, a pergunta que nós publicamos no portal é a seguinte: depois do presidente Lula falar que Donald Trump está trucando e mentindo nas justificativas para o tarifaço, você acredita no poder de negociação do governo brasileiro para tentar reverter essa medida? Duas opções. Sim, acredito, o governo brasileiro vai convencer os Estados Unidos a cancelar a tarifa. Ou não acredito, o Brasil não avançou nas negociações até agora e devemos aguardar a implementação da tarifa no dia 1º de agosto. Então, se você puder, entre agora no portal jovempan.com.br e manifeste a sua opinião. Daqui a pouco a gente traz as primeiras parciais.